Olá pessoal, bem, deixa eu puxar logo a barrinha aqui do gravador da tela para não atrapalhar nossa aula, beleza? Então, alunos e alunas do nono ano, este é o nosso primeiro encontro na sala virtual. Eu gostaria de primeiro reforçar com vocês que eu vou buscar manter praticamente a mesma metodologia em relação ao tempo que utilizamos nas aulas presenciais, não é, em relação ao horário. Então, durante o período que estivermos apenas utilizando a sala virtual como essa ferramenta de estudo e de encontro, não é? Encontro de toda a turma comigo, eu vou buscar sempre colocar as atividades ou para a terça-feira ou para a sexta-feira, tá? E aí vocês podem se organizar semelhante ao horário do colégio, das aulas presenciais, beleza? Agora vejam bem, nós vamos trabalhar um pouquinho nesta primeira aula virtual com as condições da Terra primitiva, tá? No processo de formação do nosso planeta, quais eram as condições ambientais assim que ele surgiu? Se havia possibilidade ou não de existir vida no nosso planeta. É importante também recapitular com vocês um pouquinho que trabalhamos nas últimas aulas sobre a origem do universo, ou também, como eu prefiro chamar, a origem do cosmo, não é? Lembre que o universo é aí uma expansão, uma imensidão de espaço, uma imensidão de tempo, uma imensidão de energia, de matéria, tá? E que também podemos chamá-lo de cosmo, o espaço cósmico, tá? Então, nas últimas aulas, através de algumas teorias, como a teoria da relatividade, a teoria do Big Bang, aprendemos um pouquinho desde o processo de formação deste espaço cósmico, que acreditamos ser aí por volta de 14 bilhões de anos atrás, e aí nós vimos como se deu o processo também de formação das estrelas, dos outros elementos cósmicos, como planetas, satélites naturais, asteroides, meteoros, cometas, enfim, todos os elementos cósmicos, e também chegamos ao nosso sistema planetário, que é o sistema solar. Eu havia falado também para vocês que há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás surgiu a nossa estrela principal, não é? A estrela principal para o nosso sistema, que é o Sol. Portanto, chamamos de sistema solar, tá? Então, fazendo aí uma breve lembrança, né? Trazendo aí essa breve lembrança de onde havíamos parado nas aulas presenciais. Então, agora, tendo em vista que já vimos o processo de formação do Sol e também dos planetas que estão orbitando ao seu redor, dentre eles a Terra, então agora nós vamos ver um pouquinho como eram as condições nesta Terra, que eu costumo chamá-la de Terra primitiva, tá bem? Então, primeiramente, deixa eu passar aqui. Opa, isso. Então, vamos lá. Então, primeiramente, é preciso vocês compreenderem que a temperatura nessa Terra primitiva, ela era muito elevada, tá? Lembrem que o nosso planeta, ele é o terceiro planeta no sistema solar. Então, ele está bem próximo ao Sol também, tá? Então, a incidência dos raios solares na Terra primitiva era muito intensa. E devido a essa temperatura ser muito elevada, impedia a existência de qualquer matéria sólida no nosso planeta, tá? E aí na imagem vocês observam que na verdade o planeta Terra ele era um agregado, não é, de um fluido bastante quente resultante dessa alta temperatura em que se encontrava a Terra primitiva. Mas aí o nosso planeta ele estava constantemente recebendo
descargas elétricas e também colidindo com outros elementos cósmicos. Aí vocês observam, eu printei aí, na verdade, era um videozinho, então eu printei para vocês perceberem que, por vezes, o nosso planeta, a Terra primitiva, colidia com outros elementos cósmicos, como por exemplo os meteoros. Este processo foi muito importante, porque a cada colisão é, agregava-se ao nosso planeta mais moléculas. Então, os meteoros, não é? Os cientistas acreditam que aos poucos estas colisões faziam com que na Terra primitiva começassem a se aglomerar mais moléculas, moléculas de vários tipos, inclusive moléculas gasosas, tá? Este processo foi importante porque, além das colisões do planeta com os outros elementos, fazer com que cada vez mais o nosso planeta aumentasse o seu tamanho, não é? Agregasse mais matéria para aumentar a sua superfície, também, ao mesmo tempo, fazia com que, ao redor da superfície da Terra primitiva, começassem a se aglomerar moléculas gasosas, formando também o que chamamos de atmosfera primitiva. Então, inicialmente, aqui ao redor de toda a superfície do planeta, as moléculas gasosas foram aglomerando-se, formando também uma atmosfera, que não seria, portanto, a atmosfera que temos hoje e que assim também chamamos de atmosfera primitiva. A formação da atmosfera no nosso planeta foi muito importante, porque a partir desta camada de gás protegendo a Terra, os raios solares eles já não começaram a chegar à superfície do nosso planeta com a mesma intensidade de antes. Isto fez com que, aos poucos, a temperatura no nosso planeta começasse a resfriar, tá? Contribuindo, portanto, para que parte daquele fluido quente se solidificasse, formando o que chamamos de rochas, né? Então, formando aí também uma crosta terrestre mais primitiva, tá? Então, para deixar bem claro para vocês, no início da Terra, da formação do nosso planeta, a temperatura era muito elevada, porque não havia nenhuma camada de gás que fosse capaz de proteger o nosso planeta. Então, os raios do Sol entravam com bastante intensidade na Terra, tá? E aí impedia até mesmo que existisse matéria sólida. Porém, devido às colisões que eu acabei de falar para vocês, começou a se formar ao redor do nosso planeta uma camada de gases. E aí, essa camada de gás fez com que, pouco a pouco, a Terra ela começasse a diminuir a sua temperatura. Inclusive, além dessa camada de gás, um outro fator também interessante para a diminuição da temperatura é que o calor que aqui ficava se dissipava. Então, grande parte do calor na Terra era perdido para o espaço cósmico. Então, estes fenômenos fizeram com que, aos poucos, a temperatura da Terra resfriasse e, assim, portanto, permitisse que aquele fluido líquido começasse a se solidificar, formando a crosta primitiva. Tá claro, gente? Aí vocês me perguntam, e quais eram estes gases iniciais na atmosfera primitiva? Bem, há uma ampla discussão entre os cientistas sobre quais moléculas eram possíveis estar no estado gasoso durante a formação do nosso planeta. E aí, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar um pouquinho com cada uma dessas hipóteses. Mas, de um modo geral, os cientistas eles defendem, por exemplo, a presença do gás carbônico, o dióxido de carbono, tá? O CO2. Também defendem a presença do gás nitrogênio, o N2. A presença
da amônia, NH3, presença do gás hidrogênio, do gás metano e também do vapor de água, tá? Mas aí entendam que aqui eu trouxe uma visão geral de todas as suposições de como era a composição da atmosfera primitiva. Alguns cientistas, por exemplo, acreditam que o vapor de água não havia, que na verdade a molécula da água ela surgiu a partir, no interior da superfície terrestre. Outros cientistas acreditam que algumas dessas moléculas não seriam possíveis de estar na atmosfera por causa da alta temperatura que faria com que elas se quebrassem rapidamente, tá? Sofressem aí a catálise, não é? A quebra da molécula, tá? Então, de um modo geral, são suposições de como seria a atmosfera primitiva. Tranquilo até aqui? Então vejam bem, essa fina superfície, não é rochosa aí, chamamos de crosta terrestre. E à medida que os milhares e milhares de anos iam se passando na Terra primitiva, cada vez mais a temperatura do planeta ia reduzindo, justamente devido à formação da atmosfera, que fazia com que agora a Terra não recebesse a mesma intensidade de calor do Sol que recebia durante a sua formação. E aí, à medida que a temperatura baixa, sabemos que a molécula da água, quando está no estado de vapor e tem uma queda na temperatura, essas moléculas tendem a passar para o estado líquido. Então, foi neste momento, né, de formação do nosso planeta que surgiram também as chuvas, as precipitações, devido à passagem das moléculas de água que estavam no estado de vapor para o estado líquido. Acredita-se que houveram algumas dezenas, na verdade, houveram algumas dezenas de milhões de anos com chuvas ininterruptas, tá? Eram chuvas torrenciais que, a partir dessas chuvas, foi possível o acúmulo agora na crosta terrestre, foi possível o acúmulo de água no estado líquido, o que chamamos de oceanos primitivos. Eram os primeiros mares. Esses mares, na verdade, eram poças de água, não é? Grandes poças de água, eram rasos, e também água quente. Lembre da temperatura ainda quente no nosso planeta, tá? Então, os primeiros oceanos eram oceanos rasos e quentes. Agora sim, a Terra teria condições suficientes para a existência da vida. Aí você diz assim: ô Ricardo, mas os seres vivos precisam do gás oxigênio para realizar a sua respiração. E quando você apresentou um dos slides anteriores, não tinha o gás oxigênio. Seria possível existir vida mesmo sem a presença do gás oxigênio? Sim, seria possível, tá certo, gente? Nós vamos ver nas próximas aulas que os primeiros seres vivos que surgiram foram seres vivos anaeróbios ou anaeróbicos. São seres vivos que realizam processos metabólicos que não precisam necessariamente do gás oxigênio, tá certo? Mas aí é conteúdo para a nossa próxima aula, tá? Então, a gente encerra esse primeiro momento mostrando a vocês que um pouquinho de como a Terra já estava, não é, para receber, na verdade, já estava apta a desenvolver aqui algumas formas de vida, beleza? Eu aconselho que vocês leiam também os tópicos do livro didático relacionado à origem da Terra e também as condições ambientais nessa Terra primitiva. Eu vou deixar também um exercício para vocês aqui na sala virtual. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm os meus contatos, tá? Então, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Beleza?
E aí na próxima terça-feira nos encontraremos novamente com a continuidade sobre a Terra. Iremos falar na próxima terça sobre a origem da vida na Terra, beleza? Então agradeço a atenção de todos vocês.